Lo importante es que podemos impartir aquí, ¿no? Sí. Y más es bueno que ahora las cosas comienzan a entrar en la normalidad. Un día te puedo ir a hacer una visita. Ah, eso siempre, ¿eh? Yo también iré a verte a Coimbra, ¿eh? Muy Es bien, una ciudad preciosa, ¿no? gracias. Es en una ciudad encantadora, ¿eh? En una vieja universidad, Sí. 1290, Sí, 1290, 1290. siglo Sí. XIII, como Salamanca. Salamanca es un poquito más Un vieja. poquito más, sí, pero bueno, más o menos. Un Muy poquito. bien. Entonces, en Coimbra, que los alumnos utilizan una ropa negra, una capa. Bueno, Sí. don Lucas tiene un hermano allí, un fratello, Muy bien. estudiando filosofía. Ahora, después de la Pascua, van comenzar las fiestas y los estudiantes van a andar con la capa, así como decía Sí, Lucas, y con, bueno, recuerdo la canción O Mondego, sí. que cantaba. Agustín sabe cantar muy bien una canción de... Cantaba Rogerio, profesor Rogerio, cantaba. Y tú una vez también has intentado cantar. Bueno, sí, pero. Qué bien. Sí, sí. Somos viejos amigos. Claro. Sí, Bueno, muy pues, bueno. tú verás contra las Falta viejas. más o menos, ¿quieres esperar un poco? Cumprimentar a todos os companheiros e companheiras de Bom dia, bom dia. bom dia. Daqui já estamos em boa tarde. Sí. E já estamos em boa tarde. Hola. Olá. Bom dia a todos, bom dia, professora Maridende, bom dia, professor Bom dia. amigos, colegas, Gilson. Sí, amigos, colegas. Ya nos vamos conociendo una semana tras otra. Esta es la quinta semana. É uma experiência muito gratificante. Bueno, eso está bien, sí. Sim, está sendo uma experiência muito boa, né? De ter esse contato aí com esses pesquisadores, né? E eu acho que essa troca está sendo fundamental, né? Muita gratidão aí, né? Pelo professor Escolano, pelo Lucas, né? Pelos... Lucas ya lleva 5 meses aquí con nosotros. Muy 5 bien. meses. Bom, hein? Está en el último mes ya. Final de abril ya marcha para Santos. Con nostalgia. Nostalgia. Ele tem sido um bom estudante, professor? No, y he hecho muchos amigos aquí también. También amigos y amigas, claro. ¿no? Claro. Há certas O Lucas, Ai, o professor Agostinho, o Lucas tem essa característica de aglutinar. Ah, sí, Ele, sí. por onde ele passa, ele vai Tiene aglutinando. cualidades de liderazgo. Sí, cierto. Tenéis que aprovecharlo bien ahí en Santos. Es un valor. Certamente. Es un valor. Bueno. Bien. Me va a echar en falta el terreno. Ah, amigo, esto ya. Sí. Esto ya allí no se conoce eso. Sí, se come, pero como te dije, es como una comida de cajera, ¿sabes? Tenías que. É que aqui eles são especialistas em fazer torresmo. E por incrível que pareça, porque no Brasil a gente não come muito torresmo, é uma coisa meio assim, sei lá, pelo menos toda vez que eu comi torresmo, vinha numa feijoada em algum restaurante bem barato. Em Minas, come bastante.
Mas aqui eles comem meio-dia, as pessoas comem um torresmo. Sim. É próprio da cultura do povo espanhol. O torrezno es un elemento del patrimonio de la cultura de Soria. Não é? Seguramente. Es un dato que te... para educación patrimonial. Claro, que também é para proporcionar a bebida, não? Ah, claro, un poco de bebida. Aunque Lucas es muy ecologista. Ah, pô. Mas torresmo não vai bem com... Não vai bem com... No, tiene que ser Não vai bem com con isso. viño, ¿verdad? Tem Viño. que ser com vinho, claro. Que é para uma coisa atenuar a outra, não? Sí, 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 sí. Bueno, Articular com a outra. ¿Quieren sí, empezar? sí, sí, claro. Vale. Podemos comenzar, si parece bien. Esta es la quinta sesión, del programa de conferencias online que hemos programado entre la Universidad Católica de Santos, de Brasil, con Lucas Silva González, y el CEINCE, ¿no? Es una manera de entablar comunicación, de formar redes, de comunicarnos en este tiempo tan complejo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Como consecuencia de la pandemia. Bien. Y hemos ido pasando diferentes interventores. Me comentaba hace unos minutos, Lucas, que hasta ahora todas las conferencistas han sido mujeres. Pero ahora empieza la serie de los varones, con un profesor bien conocido por toda la comunidad brasileira. Yo coincidí con él en Brasil no hace mucho, no, en Uruguay, fue en Uruguay, sí. Pero es una persona de gran prestigio de la acreditada Universidad de Coimbra y nos va a hablar de un tema, la educación patrimonial, que según me consta trabaja desde hace años, ¿no? Desde hace, pues no sé, quizás 10 años o 15, más o menos, ¿no? Y seguro que él nos va a aportar algo nuevo a este tema, que sigue siendo nuevo, porque da origen a congresos, a publicaciones, a grupos de pesquisa. Es decir, es un tema que se está estableciendo como una corriente muy vinculada, por otro lado, a la historia de la cultura material, ¿no? También al patrimonio inmaterial, es decir, a todo el mundo de las cosas y de los productos de la cultura que la sociedad ha conservado, ha mantenido y que se categorizan bajo este concepto de patrimonio, ¿no? Y bueno, pues no quería yo hablar más, solo agradecer al profesor Antonio Gómez que esté aquí con nosotros. Habíamos tenido miedo de que no íbamos a entablar la comunicación por una dificultad de nada menor, ¿no? Pero ya esta mañana hemos tenido la confirmación, de lo cual nos alegramos muchísimo, ¿no? De modo que, Antonio, dispones de no más de 30 minutos para que, en fin, todos podamos intervenir, preguntar, lo que dé origen, el planteamiento que nos hagas. Gracias. Obrigado. Sí. Bom dia ou boa tarde, dependendo de onde você estiver. O professor Antônio Gomes Ferreira é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra e é professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da mesma universidade, onde tem vindo a desenvolver uma intensa atividade acadêmica, vindo ocupando vários cargos. Foi diretor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, presidente do Conselho Científico, subdiretor da mesma universidade durante largos anos, para além de presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Foi ainda coordenador de Relações Internacionais e de Programas de Mobilidade da mesma faculdade, coordenador de vários cursos, designadamente do Doutoramento de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, vice-presidente do Conselho Científico da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, membro do Conselho Coordenador de Formação de Professores e do Observatório de Bolonha da Universidade de Coimbra,
e integrou o Conselho da Qualidade da mesma universidade. Tem integrado vários projetos de investigação nacionais e internacionais e comissões de várias revistas portuguesas e estrangeiras da área da educação, tendo ainda exercido a função de editor da Revista Portuguesa de Pedagogia. Tem feito parte de várias comissões de eventos científicos nacionais e internacionais, participando regularmente em congressos nacionais e internacionais, e tem sido convidado a proferir várias conferências em Portugal e no estrangeiro. É autor de vários livros e de muitas dezenas de artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Eu agradeço a presença do professor Antônio, que aceitou o nosso convite. Lembro a memória da professora Cida Franco, e que esse evento também é uma homenagem a ela. E muito obrigado, professor. Você está sem som. Obrigado. Agora, José, pelas amáveis palavras, precisava de ler isso tudo. Isso são currículos universitários normais que todos temos que ter. Você ainda não, porque ainda é um jovem, mas quando chegar à minha idade e à do Agostinho, seguramente que terá ainda um currículo mais forte, pelo que eu vejo, não é? Porque já estou vendo que consegue mobilizar as pessoas, os recursos e as estruturas, e isso é muito importante nesta vida académica que nós temos. Eu não sei se tenho assim tanto de importante para vos dizer, e talvez não tenha assim nada de novo. O Agostinho dizia que há sempre coisa nova. Bom, sim, nós tentamos sempre trazer algo de novo, mas normalmente não é nestas intervenções que fazemos, que são mais de difusão de ideias que já estão consolidadas e mais de procura e de busca, e é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma intervenção para depois dialogar, conversar, e aí sim, provavelmente poderei conseguir alguma ideia nova que eu depois, obviamente, replicarei para outras pessoas, que acho que é um pouco a nossa tarefa de professores universitários. É procurar, e nós procuramos, junto com os colegas, com os companheiros nacionais e internacionais, e aqui estamos num contexto internacional. Há pouco até fomos um pouco indelicados, eu e o Agostinho, porque começámos a tentar falar em espanhol, a falar um pouco em espanhol, que não é o meu forte, mas os colegas e os companheiros aqui falam português, claro, com sotaques diferentes e com algumas expressões diferentes, mas é o português. Dito isto, eu posso começar exatamente por colocar a nossa conversa onde há pouco eu com o Agostinho estávamos. Eu estou mergulhado em património. Eu estou aqui, por exemplo, onde é a reitoria da Universidade e a Faculdade de Direito, é um antigo Palácio Real, é o Palácio dos Primeiros Reis de Portugal, que depois se tornou universidade, mas que teve reconstruções renascentistas, barrocas, enfim. E antigamente tinha sido um forte muçulmano ou árabe, e aqui mesmo o edifício da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. É um edifício com cerca de 500 anos, era um antigo colégio universitário e que foi construído exatamente nos finais do século XVI, e portanto nós convivemos aqui logo com o património físico, mas falta saber exatamente o que é que isso significa, porque muita gente passeia por aqui ou frequenta estes espaços, mas isso não significa que verdadeiramente saibam tirar partido desse património. Portanto, o importante no património não é aquilo que é visível, ou melhor, aquilo que é visível é importante na medida em que nós podemos depois construir e reconstruir significados a partir
desse património. Portanto, nós temos que olhar para o património de uma forma, parece-me a mim, dinâmica. E aqui a questão que se coloca, desde logo, do meu ponto de vista, é que todos temos um património. Quanto mais não seja, desde logo, um património biológico. Temos um património biológico e temos um património cultural. Ninguém está destituído, pelo menos, destes dois patrimónios. Mas o facto de sermos dotados destes patrimónios não significa que esses patrimónios sejam estáticos. Esses patrimónios são dinâmicos, quer consideremos do ponto de vista individual, quer coletivo. Por outro lado, do meu ponto de vista, também há patrimónios para todos. E todos têm o seu património, e há um património que é recepcionado de formas diferentes pelas diferentes pessoas. Falta saber se é um património racional, ou que está submetido à racionalidade, ou se é meramente intuitivo. E claro que o património intuitivo é um património limitado na sua função. O património racional é aquele que permite nós fazermos pensamento a partir desse património e envolvê-lo em ação. É preciso ver, todos nós sabemos, não constitui novidade, que a palavra património vem de património, que vem da palavra pater, portanto pai. Claro, estamos a falar da língua latina, que é muito condicionada pela cultura dominante, que é uma cultura masculina, e portanto, pater quer dizer que é o legado. O mónio vem de derivado, ou vem de estado, ou de condição, ou seja, é o património, é o legado do pai, é o que é a herança do pai, numa sociedade machista, numa sociedade, claro que aqui podemos considerar o legado familiar, o legado do lar, a herança que, no caso romano, em princípio, até não era necessariamente biológica. A transmissão, o filho podia ser uma pessoa escolhida, portanto, aquilo que se legava era para se legar uma continuidade efetiva de ação, não necessariamente porque era descendente biológico. Daí que nós podemos tirar aqui algumas conclusões para entender o que pode ser o património e o que pode ser a educação patrimonial. Mas, por outro lado, há, do meu ponto de vista, uma certa confusão terminológica, que agora não vamos aqui, digamos, conseguir apresentar e elucidar e saber hierarquizar, etc. Mas, só para dar alguns nomes, nós somos capazes de chamar património arqueológico, arquitetónico, natural, religioso, digital, tecnológico, paisagístico, musical, até podemos chamar património gastronómico os torresmos, por exemplo. Ou seja, há muitos patrimónios e há alguma dificuldade de nós nos entendermos no meio destes tantos patrimónios. E depois como é que podemos dar-lhes alguma coerência e como é que podemos também, por outro lado, definir fronteiras que não prejudiquem a comunicação ou que tornem a comunicação mais rigorosa e, portanto, esse é um dos problemas que eu vejo logo na educação patrimonial. Às vezes, se não estamos a dar nomes diferentes para coisas iguais, ou se não estamos a dar nomes iguais para coisas diferentes, depois falta saber definir fronteiras, falta saber estabelecer nexos entre estas diferentes tecnologias, se algumas não são
são mais gerais, outras não são mais específicas, enfim, só para chamar a atenção que falta precisão e falta rigor, muitas vezes, nestas abordagens, quer no que diz respeito à definição de patrimonial, mas muito especificamente quando se trata de educação patrimonial. É que nós podemos, do meu ponto de vista, olhar para, obviamente, o património físico, mas temos que olhar para o património imaterial, para o património material e para o património imaterial. E verdadeiramente o que nos interessa, o que nos deve interessar, do meu ponto de vista, até é o imaterial. O material é só um testemunho, é só uma manifestação, mas que, em princípio, para ganhar importância e relevância, depende muito do significado e do sentido e do alcance que pretendemos retirar para a ação e para a compreensão de mundo e de mundos. Nestas questões da educação patrimonial e do património, há sempre pelo menos um passado e um presente que têm que estar equacionados, porque não há património sem passado e o passado, só pelo passado não interessa, e o património só como registro não interessa se não encontrar no presente um verdadeiro significado e a possibilidade de ser trabalhado para o pensamento coetâneo, para o pensamento que neste momento nos deve interessar e mobilizar. E aí devemos ter que olhar para um conjunto enorme de manifestações que podem ser umas mais simbólicas do que outras, umas mais realistas do que outras, umas mais gráficas do que outras, umas que pura e simplesmente trazem-nos um passado, mas que já foi reconstruído por diferentes momentos, e outras que ainda são um passado muito presente, sei lá, para me lembrar agora de alguns rituais indígenas, por exemplo, no Brasil, já que estamos com um público brasileiro, em que há muito património ligado aos indígenas, por exemplo, que é um passado presente, em muitas circunstâncias, ainda é muito próximo das lógicas materiais e dos espaços que coabitam e, portanto, ele tem, às vezes, não uma mera lógica simbólica de um passado, mas muitas vezes ainda é uma imanência de uma prática, por exemplo, religiosa, que para nós às vezes pode nos parecer um pouco arcaica, mas que para eles é uma plena vivência de religiosidade, de espiritualidade, como qualquer outra igreja mais ocidental, do tipo ocidental, elas são quase todas orientais, mas de qualquer forma nós interpretamos no Ocidente. Por outro lado, eu penso que nós devemos também olhar para o património, não estou a falar do físico, estou a falar das manifestações, das tradições, como algo que pode e deve ser visto nas relações, quer internas, quer externas. O que é que isto significa? Significa que muitas vezes nós assumimos o património como uma identidade mas específica, mas essa identidade está presente, ou essas manifestações estão presentes noutras culturas, com mais ou menos diferenças, às vezes umas diferenças notórias, outras não tanto, e portanto nós, para entendermos verdadeiramente o significado e o alcance desse património, devemos fazer relações no mesmo espaço, ou numa mesma região, num espaço nacional, num espaço internacional,
entre comunidades que estão, às vezes, num país, mas que são provenientes de outras regiões, etc, etc. Portanto, a questão do património deve ser vista muito através do estabelecimento de relações. No caso de Portugal e Brasil, isso é muito interessante e às vezes é ver como não só a tradição vai, como depois vem algo modificada e às vezes é incorporada, por exemplo, numa nova forma de ver essa tradição no próprio país de origem. E eu estou a falar de Portugal e do Brasil, mas podia ser Espanha-Brasil, ou de Espanha-Argentina, ou Espanha outros países, ou qualquer outro país, agora até falando da Ucrânia, que eu sei que tem, por exemplo, comunidades no Brasil, e que tradicionais, não são recentes, e que também essas manifestações existiam, etc, etc. Eu lembro-me uma vez falar com um professor brasileiro que é japonês, provavelmente conhecem, e que ele dizia que quando foi ao Japão, ele viu que as tradições no Brasil japonesas já praticamente não existiam no Japão. Ou seja, o Japão tinha evoluído num sentido e as comunidades japonesas no Brasil tinham permanecido mais fiéis, eventualmente, a esse passado do qual eram originários. E, portanto, eu, por exemplo, aqui em Portugal, temos recuperado algumas tradições musicais por via da importância que se dá a determinadas canções no Brasil ou instrumentos. Por exemplo, temos uma viola chamada a viola caipira do Brasil. Ela tem sido muito valorizada nos últimos séculos, talvez nos finais do século XX, para cá em Portugal, quando ela é originária de vários tipos de viola, inclusivamente de uma viola aqui, chamada viola toeira de Coimbra, e ela tem sido valorizada por via da importância que ela tem na música tradicional brasileira. Isso só para dizer que é preciso estabelecer relações, comparações, não para ver imagens fiéis das tradições originárias, mas para se compreender bem como é que o património se constitui e evolui, e, portanto, acho que é importante olharmos desse ponto de vista o património. Eu acho que na questão da educação para o património, ou do património educacional, nós temos, portanto, que ver os procedentes, o capital, quando estou a falar de capital não é dinheiro, obviamente, é capital cultural, e o contexto, ou os contextos. Porque tudo isso influencia quer a constituição, a construção do património, quer a forma como agimos com esse património. E aqui é preciso não esquecer que temos a escola. E a escola é não só ela, como o Agostinho muito bem tenta trabalhar, um património, tem o seu património, quer físico, e aqui é onde ele mais tem trabalhado, no físico, no material, mas aí, no que está no censo, que estamos aí a ver por trás, aquela quantidade toda de livros, e que é só uma pequena amostra desse espólio, desse acervo que existe, mas eu, por exemplo, tenho trabalhado um pouco os cadernos, para além dos livros, cadernos, algum outro material, e isso é importantíssimo, não só, por um lado, porque não podemos falar de património sem esquecer e esquecendo o património escolar, algum deles muito relevante, até para entendermos que estamos a falar exatamente do património educacional, por um lado, porque temos esta educação que nos permite entender esse património e operar sobre esse património, mas também
porque temos que entender a própria evolução da escolarização, porque às vezes há a tendência até pensar que a escola, como existiu no passado e existe hoje, é sempre a mesma escola e ela tem evoluído ao longo do tempo e tem permitido, inclusivamente, ampliar a sua capacidade curricular, a sua oferta curricular, que permite, inclusivamente, integrar e valorizar a educação patrimonial. No entanto, nós convém termos presente que há vários tipos de educação, todos sabemos, a educação formal, não formal e informal, e toda ela é importante para a educação patrimonial. Claro que uma é mais intencional, mais sistemática, mais organizada, a outra, no extremo oposto, a informal, é mais espontânea, é mais assistemática, é pouco estruturada ou nada estruturada, é mais uma escolha individual e menos uma escolha institucional, que é o caso da educação formal. De qualquer forma, o objetivo da educação patrimonial deve ser sempre obter uma educação patrimonial consistente, consciente e bastante fundamentada, do meu ponto de vista. Daí que nós devamos olhar para a educação patrimonial a partir do património e, desde logo, devemos privilegiar, do meu ponto de vista, a autenticidade, o significado e, por outro lado, mais ligado à educação, a compreensão e a aprendizagem. É fundamental, na educação patrimonial, nós sabermos ver o que é autêntico, que é ou não, que significado é que lhe foi atribuído ao longo do tempo e no tempo em que estamos, e pela comunidade em que ele se insere, e, por outro lado, estar sempre preocupados com uma compreensão que pode ser dada pelo contexto em que estamos inseridos, mas também pelo contexto cultural que neste momento possuímos e, por outro lado, produzir aprendizagem, nomeadamente a vinculação, sempre que possível, a determinados valores que devem ser tidos em consideração pela educação patrimonial. É preciso não esquecer, do meu ponto de vista, claro, que a questão que mais se relaciona com o património é a atribuição de valor. Se nós não atribuirmos valor e não dermos valor, nem há verdadeiramente património, porque o património é só aquilo que damos valor, e por outro lado também não há educação, porque não há educação sem atribuição de valor. E nesse sentido eu acho que temos que trazer para a formação inicial e, portanto, para dentro da escola a educação patrimonial. E eu entendo que, embora a educação patrimonial se possa fazer em diversos espaços e de forma mais sistemática ou assistemática, há necessidade de a escola ser o espaço-tempo mais importante para a educação patrimonial, não para se fazer toda a educação patrimonial, obviamente que a escola nunca pode fazer isso, mas é claramente o espaço-tempo mais garantido para se promover a iniciação à educação patrimonial. E tanto melhor se fizermos educação patrimonial em espaços muito modernos, porque não há contradição nenhuma nesse aspecto. Se tivermos escolas muito bem equipadas ou escolas muito confortáveis, isso não prejudica em nada a educação patrimonial. E porquê é que nós devemos trazer a educação patrimonial para dentro da escola e
dar-lhe relevância dentro da escola. Porque só na escola é que nós podemos nos assegurar que há uma iniciação à educação patrimonial, porque é o espaço que é frequentado por todos ou todas, é o único espaço, ou dos principais espaços destinados a organizar uma ensino-aprendizagem ao longo de um período de crescimento ou de desenvolvimento, como queiram, e é o espaço com a maior possibilidade de fazer articulação de conhecimentos. E a educação patrimonial precisa de acontecer por via da articulação de conhecimentos. Nós, inclusivamente, por via da interdisciplinaridade. E, portanto, isso praticamente só é possível fazer-se de uma forma consistente e sistemática na escola. Claro que depois, se estivermos munidos, se estivermos capazes de ler já o património e de ser tocados pelo património, ao longo da vida vamos ampliar esses conhecimentos e vamos desenvolver essas questões. Não queria terminar sem chamar a atenção para 3 ou 4, meia dúzia de ideias fundamentais, mas muito rápidas. E depois podemos discutir, se quiserem, isso. A primeira ideia é que a educação patrimonial deve assegurar que se propicie um conhecimento de património em função da comunidade onde ele se insere. Ou seja, temos que dar muito valor à questão contextual, à questão da cultura comunitária, à forma como essa comunidade se apropria ou aliena desse património, que existem as duas situações, pelo menos em extremo. Por outro lado, eu penso que a educação patrimonial deve possibilitar a aquisição de conhecimentos que possam contribuir também para uma maior compreensão do património. A maior parte das vezes o património é lido de uma forma muito linear, muito superficial, às vezes muito mitificada, e que até podem existir diferentes interpretações e diferentes entendimentos, mesmo dentro da própria pessoa. Eu aqui em Portugal conheço património que às vezes é um património que é suscetível de várias interpretações e de vários usos. Eu vou dar um exemplo de algo que é comum a Portugal e Espanha, que é a figura de Viriato, que é um herói lusitano mitificado, que ele é considerado um herói em Portugal e é considerado um herói em Espanha, é pré-românico, e que muitas terras, quer em Portugal, quer em Espanha, reivindicam ser, por exemplo, local de estadia, de vivência do Viriato. E é, por exemplo, um património que às vezes cada um de nós pode utilizar com diferentes registros, num registro mais simples, mais linear, mais mítico, e então, sim, valorizam aquele local, mas depois, num registro mais consciente, mais racional, mais analítico, que já se compreende que verdadeiramente a coisa não deve ser assim como a comunidade o entende. Portanto, este aspecto parece-me bastante importante. Por outro lado, acho que a educação patrimonial tem que, obviamente, servir para sensibilizar para a promoção e a preservação e a conservação do património local e nacional, exatamente para depois várias gerações poderem fazer as leituras e as reconstruções que entenderem adequadas em função dos registros que se têm e que se conseguem relacionar com outros registros, etc., e com outras localidades e outras comunidades e com outros testemunhos.
Para além disso, penso que a educação patrimonial também deve estabelecer uma relação do património com a identidade cultural e coletiva, reforçando o sentimento de pertença. Muito pelo qual nós, às vezes, nos referenciamos, dá-nos uma certa segurança e, pelo menos, dá-nos uma espécie de, eu vou chamar, geolocalização nossa, do qual nós não nos conseguimos libertar e que é como uma espécie de segunda biologia. E, portanto, essa componente me parece importante. Por último, acho que a educação patrimonial deve possibilitar oportunidades para se estabelecer relações com outras manifestações patrimoniais. E, se possível, podem essas manifestações serem mais ou menos equivalentes. Obviamente, quando uma pessoa quer estabelecer relações, deve estabelecer relações entre coisas equivalentes, mas o que eu estou aqui tentando dizer é que deve possibilitar estas oportunidades para se estabelecerem relações com outras manifestações patrimoniais, não apenas para fazer festa ou para as pessoas se encontrarem, mas exatamente para estabelecer um verdadeiro e intenso diálogo para que as pessoas consigam compreender melhor, as comunidades consigam compreender melhor e se consigam compreender melhor na relação com os outros, com as outras comunidades, porque eu penso que essa é talvez a principal função da educação, possibilitar ou promover a compreensão da realidade como ela é e a compreensão entre as pessoas, porque eu penso que é aqui que reside o progresso da própria humanidade. E eu acho que o tempo em que nós nos encontramos dá conta bem de que quando não o fazemos, e não o fazemos inteligentemente, temos os problemas que estamos vendo que estão a acontecer no mundo atual, em pleno século XXI, quando muitas vezes pensávamos que muitas das coisas estavam afastadas, e muitas delas, e muitos destes conflitos residem exatamente nesta incompreensão destes fenómenos patrimoniais e neste fixismo do património, nesta rigidez que às vezes é dada pela uma má leitura deste património e, portanto, a educação patrimonial, obviamente, não pode deixar-se aprisionar nesta rigidez e nesta mitificação, ainda que, às vezes, isso também sirva para nós vermos que as coisas têm diversos registros e que podemos ver a diversidade de registros associada a esse património, e isso permite-nos relativizar e também saber que tudo tem que ser reconsiderado e revisto ao longo do tempo ou ao longo do nosso tempo de desenvolvimento. Lucas e Agostinho, caros companheiras e companheiros, era um bocadinho as ideias. Eu acho que estou a passar muito tempo, mas isto é sempre assim. Quando começamos a conversar, aqui em Portugal diz que é como as cerejas, as conversas são como as cerejas. As cerejas é quando estão todas juntas, a pessoa tira uma, mas vem outras atrás, não é? Então, foi o que aconteceu aqui comigo. Eu não queria gastar tanto tempo, mas acho que ultrapassei o tempo. Eu peço desculpa a todos, mas especialmente ao Lucas e ao Agostinho, que são os organizadores desta sessão. Muito obrigado, António, por Jogar convosco naquilo que entender. no es crítica, es aprendizaje común, compartido, ¿no? Me ha gustado muchísimo tu intervención, sobre todo por los matices que se han ido introduciendo en lo que
se pueden considerar los tópicos sobre el tema del patrimonio, ¿no? Por ejemplo, has aludido a Viriato, ¿no? Una figura que yo calificaría de transfronteriza, ¿no? Claro. Até porque as fronteiras não eram as que eram hoje, não é? Es decir, nato en Portugal, no lo sé, seguramente en sus batallas circuló también por la vieja Lusitania, que era una región más amplia que Portugal, incluía la España del oeste, ¿no? El Far West, que llamamos aquí a veces, ¿no? Bien, esto es interesante. También te puedo decir, como curiosidad, que existe una tradición que habla de que Viriato murió aquí, en Numancia. Sí. En Sí. Numancia, es decir, en los orígenes del Douro. ¿eh? Sí. El Douro sería entre Porto y Soria, Numancia, un poco Sí. el eje, digamos, de... Agostinho, eu penso que em português, os portugueses pensam que o Viriato falava português. Eu penso que em Espanha pensam que o Viriato falava espanhol. E ele não falava nem uma coisa nem outra. Ele nem a língua latina falava, não? Pero bueno, bien, es interesante, claro, todo lo que has desarrollado, principalmente en los matices, ¿no? De que nos interesa el patrimonio que nos sirve para construir significados, ¿verdad? Sí. Hay también patrimonio muerto o patrimonio tan reiterativo que no tiene significación nueva, ¿no? Esto sería acumular por acumular. Esto tampoco tendría mucho sentido. Y la idea, me parece importantísima, es la de que el patrimonio que construimos en Educasao y en general en relación con la escuela, ¿no? Es un patrimonio para todos. No es un patrimonio que es privilegio de una clase aristocrática, como en el pasado sucedía, claro. Muchas de las obras que construyen el patrimonio nacional, que están en los grandes museos, ¿no? Pues son bienes que solamente apreció la aristocracia, la nobleza, como mucho la burguesía, pero las clases populares no gozaron de esos bienes, ¿no? Pues eso también es importante. Y sobre el tema de Viriato, quería anotar una idea que me parece muy interesante. He calificado a Viriato de figura transfronteriza. Bien. Hace poco estuve en la Universidad de Vigo, no lejos de Coimbra y de general del norte de Portugal, formando parte de un jury de una tesis de doctoramento, ¿no? sobre una experiencia, a mi modo de ver, muy interesante, hecha por una profesora portuguesa de la zona de Chaves, ¿no? Sobre el patrimonio educativo transfronterizo. Es decir, cómo se ha podido construir un patrimonio en parte común, aunque con algunas diferencias, tú también lo marcabas, ¿no? En la zona que afecta al cuadrante marcado por el noreste de Portugal, el sur de Galicia y el oeste de Castilla y León, ¿no? Que por eso me invitaron, ¿no? Por el castellano, ¿no? Y muy interesante, la tengo recogida por aquí y te la voy a mandar porque la tengo en PDF. En PDF. Y creo que es muy interesante porque incluso ha hecho historia oral con los actores, los sujetos, ¿no? Y lo ha incorporado de manera sistemática y muy bien interpretado el conjunto. Creo que es interesante también aludir a estas composiciones, ¿no? No sé si en Brasil el tema es lo mismo, pero supongo que también hay regiones transfronterizas en Brasil, ¿no? Claro. En el sur de Brasil y Uruguay, Paraguay, pues ahí hay también una... Sim, e na indígena, o Brasil tem uma questão que também é quase como no Viriato, que é
os indígenas que são brasileiros e que não são brasileiros, mas o problema é que às vezes eles não são nem brasileiros, nem são bolivianos, nem são... Eles não são... Eles são outra... Eles são uma tribo qualquer, que agora não estou a identificar porque não quero, porque isso tem em diversas partes do Brasil essa situação. Assim como em África, a mesma coisa. Há tribos ou há etnias que as fronteiras traçaram por ali, mas eles, obviamente, são culturas que depois, às vezes, assumem algumas características diferentes por via da ação do Estado nos países modernos que, entretanto, se constituíram. Mas, outras vezes, ainda não, porque o Estado ainda não foi suficientemente forte para essa questão. Daí que essas questões devem ser sempre equacionadas quando olhamos, porque devemos de olhar para o património não só de uma perspectiva, mas procurar outras perspectivas para entender esse património. As perspectivas do passado, as perspectivas do presente, as perspectivas dos que chegam, dos que estão, de outras comunidades que tenham algumas semelhanças, até porque o Brasil acentua muito isso, mas nós aqui também, nas últimas décadas em Portugal, vimos acentuando muito. Estes patrimónios foram construídos por povos muitas vezes miscigenados e, portanto, têm uma grande... outras influências. Eu comecei por dar conta do espaço onde está a reitoria da universidade, porque aqui tem umas ruínas, aqui está em cima de umas ruínas romanas, um forte árabe, depois um palácio real e depois, enfim, algumas construções posteriores. E isso, ali há uma mescla de estilos que refletem culturas distintas, até povos distintos, etc. E isto é só um exemplo. Agora, cada um nas suas comunidades consegue encontrar múltiplos exemplos dessas possibilidades de leitura e dessas compreensões múltiplas a partir de perspectivas diversas. No caso do Brasil, para mim, ainda tem uma coisa, é que ainda tem muita população que ainda tem uma memória da origem, essa perspectiva é mais complexa ou é mais rica, não sei, porque ainda consegue filiar, às vezes, muito daquilo que existe num passado, claro que já não é tão recente assim, mas, de qualquer forma, eu costumo dizer, por exemplo, no Brasil eu costumo fazer sempre uma questão que é, costumo fazer duas questões quando estamos discutindo isto. Primeiro, a comunidade italiana é muito forte e descendentes italianos são muito fortes, aqui não estou a ver tantos assim, mas provavelmente é muito forte, e eles falam, mas eu vim de Itália, ou sou descendente italiano. E eu costumo questionar, mas qual é o país mais antigo? É a Itália ou é o Brasil? Toda a gente diz que é a Itália, o que não é verdade. A Itália, como país, é um país mais recente do que o Brasil. E costumo, e agora bem outra vez à questão do património e do simbólico, perguntar qual é a bandeira mais antiga, se é do Brasil ou de Portugal. Eles todos dizem que é de Portugal, o que não é verdade. A bandeira portuguesa é mais recente do que a bandeira brasileira. E, no entanto, provavelmente hoje pode, e vejo uma força que é do símbolo e do património, provavelmente hoje uma pessoa pode morrer para a bandeira, que é uma coisa, em Portugal, que tem pouco mais de um século. Esta bandeira que nós identificamos como portuguesa. E, portanto, isto faz com que tenhamos que raciocinar, temos que racionalizar, temos que compreender bem do que é que estamos a falar e do real significado das coisas, que às vezes é meramente intuitivo e muito manipulável. E era aí que eu estava a chamar a atenção, Agostinho, para o perigo também de, às vezes, isto assumir
feições identitárias, em algumas circunstâncias, pode ser muito perigosa e muito facilmente manipulada. Eu não vou entrar na política brasileira, que aqui estão quase todos, mas eles saberão melhor do que eu equacionar, às vezes, o que está em jogo em algumas circunstâncias e com a mistura dos símbolos associados, às vezes, a determinadas conjunturas. Isso em Portugal, como em qualquer outro, no Brasil, em qualquer outra, na Espanha, qualquer outra parte do mundo, mas nós estamos num contexto em que nos obriga a raciocinar. Antônio, tem 3 pessoas que querem fazer perguntas, eu vou passar para eles. A professora Marineide levantou a mão primeiro. Então, eu estou preocupada com o tempo, né? Talvez a gente possa pensar nas próximas em ter um tempo mesmo de exposição, né? Por volta de 30 minutos, e abrir para as intervenções juntas e retorna para o palestrante, né? Mas eu vou colocar aqui rapidamente a minha, né? Porque eu acho que a gente vai ter oportunidade de debater mais essas significativas contribuições do professor Antônio. Então, é um prazer, eu acho que está mais uma vez aqui, né, nessa série de conferências, né? Mais uma vez, a gente precisa agradecer o professor Agostinho, o professor Antônio convidado, o Lucas, o próprio Liane, que organizou coletivamente também, né? E que está promovendo essas interfaces entre linhas de pesquisa, né? Então, isso é muito importante para o nosso programa. Aqui eu matei um pouco as saudades do sotaque português com o professor Antônio, muito obrigada. A minha pergunta ela é muito objetiva, né? Porque quando o Lucas apresentou o senhor, ele falou também que o senhor, de alguma maneira, tem um assento num conselho do processo de Bolonha. Eu tive a oportunidade de estudar o processo de Bolonha quando estive aí, né, num pós-doc na Católica Portuguesa em Lisboa. Então, eu queria perguntar, trazendo essa contribuição que você disse da educação patrimonial a favor do conhecimento da comunidade, a minha pergunta é como o tema da educação patrimonial se localiza nas políticas de formação de professores na Europa e em Portugal. Então, nós percebemos nos países europeus uma preocupação em não só formar professores, mas também garantir que todos os cidadãos tenham essa ideia de pertencimento nacional e cultural e valoriza os seus bens patrimoniais, né? Materiais ou imateriais. Isso não é realidade ainda no Brasil. Então, gostaria de ouvi-lo sobre isso. Mais uma vez, eu agradeço. Obrigado. Obrigada. Professor Antônio, só um minuto. Eu vou deixar as pessoas perguntarem e você responde no final, pode ser? Sim. Obrigado. Gilson? Obrigado, Lucas. Bom dia ou boa tarde, professor Antônio. Muito grato aí, né, pela tua explanação. Identificação total com o tema, né? Eu sou um militante de educação patrimonial, especificamente aqui no litoral de São Paulo, né, desde o litoral sul até o litoral norte. E eu tenho algumas perguntas, né, e lógico que aí dá para o senhor. A questão quando a gente está falando do material e o imaterial, né, o quanto o imaterial ele está imbuído no material, né, porque a gente meio que divide, né, bem material, pelo menos aqui no Brasil, quando a gente estuda educação patrimonial é assim. E nas minhas pesquisas eu tenho visto que muitas vezes o imaterial ele está inserido no material. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, né, esse simbolismo que tem. Aqui, talvez o senhor saiba, né, nós temos o IFAM, que é
que é o Instituto de Patrimônio Histórico, que ele está numa esfera nacional, com o DEFAT, no caso do estado de São Paulo, que é estadual, e em Santos, que é onde nós estamos hoje, a gente tem o municipal. O quanto esses órgãos, eles determinam o que é bem e o que não é, negligenciando, né, o posicionamento da comunidade. Então, eu faço parte de um conselho, né, e eu vejo que, tipo, mais os conselheiros é que estabelecem o que tem valor material do que a própria comunidade. Né, eu acho que isso é importante também trazer, né, porque nós herdamos de Portugal a questão do tombo mesmo, né, o que é tombar um bem ou não. Como a minha formação é em arquitetura, eu também estou tendendo ao bem material. E eu acho que é isso aí, o professor ilógico, eu quero ver mais, que, se possível, gostaria de ter um contato com o senhor sobre o seu trabalho. Obrigado. Levantou a mão. Vira. Eu acho que saiu. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Bom dia. Já Tá ouvindo aí, Lucas? Estão ouvindo? Sim, estou ouvindo o Biratã. Ah, ok. Acho que está com problema o Biratã. Talvez você possa fechar a câmera. Acho que ajuda um pouco. É falar sem a câmera. Talvez o lugar que você esteja, o sinal esteja ruim. Se nós fecharmos, também ajuda a conexão dele. Então vamos fechar, deixar só o Biratã. Obrigada, Karen. Biratã. Caiu mesmo. Eu posso ir falando para não demorar, e se ele voltar, eu interrompo. Lucas, pode ser assim? Sim, pode seguir. É só para não demorarmos tempo e ganharmos tempo. Se o Biratã, entretanto, conseguir, ele interrompe e eu interrompo e ele faz a questão ou o comentário que entender. Respondendo, começando por responder, talvez, à professora Marinete, o Biratã consegue? Não consegue. Bom, estas coisas... Tenho minha internet aqui, professor. Gostaria de finalizar o raciocínio. Caiu minha internet. Então, sabendo aí que nós temos um instituto, né, que cuida do patrimônio no país, que é o IPAM, né, que na verdade ele cuida dessa parte histórica e artística em todo em todo o território, né. Infelizmente, né, não tem como não falar de política, mas que desse governo que nós estamos aqui, que é completamente ditatorial, esvaziou o instituto, né? Esvaziou o instituto e até onde eu saiba não temos essa educação patrimonial enquanto fortalecimento nas universidades, né? Não temos assim uma disciplina, né, que traga esse conceito, né? Então, como o senhor bem colocou, aqui no Brasil nós temos aí vários povos indígenas. Assim, por estar mais próximo, eu sou dentre que nós temos mais de 300 indígenas em todo o território nacional. E esse patrimônio, tanto material, até as manifestações da cultura indígena, principalmente, foram agregadas agora há pouco, trazendo mesmo, como o senhor colocou, em relação a essa parte que acaba sendo difícil.
Biratã, está cortando demais a tua Mas conexão. ainda, né? Então, O Biratã, eu gostaria de sugerir que você colocasse sua pergunta no chat, porque está difícil ouvi-lo. A gente não está conseguindo compreender uma frase inteira. Eu ia sugerir isso também. Você pode colocar no chat, Biratã, ok. sua pergunta, por favor. Obrigada. Ok, professor. Okay. Eu estarei colocando lá, então, tá bom? Para ele não querer ser tão pessoal. Então eu agradeço então ao Biratã que faça essa pergunta. Eu percebi partes, mas muitas estavam, a determinada altura, tornou-se incompreensível o que ele estava a dizer. Mas tentando responder, ou pelo menos dialogar, que é acho que a única coisa que eu consigo fazer com a professora Marineiro, eu diria que em lado nenhum se faz as coisas como de facto nós gostaríamos que fossem feitas. Nem aqui, nem mesmo nós, quando falamos aqui em Portugal, e penso que em Espanha é a mesma coisa, a nossa referência é sempre os países do norte da Europa, que esses é que fazem tudo bem. Mas depois, quando nós lá chegarmos, também vemos que as coisas não são tão bem feitas, ou pelo menos eles também têm muitas críticas à forma como se faz. E evidentemente que esta ideia de educação patrimonial e de património, como nós hoje queremos vê-la, é algo recente. O que nós tínhamos tínhamos património, obviamente, mas era aquilo que dizia o Agostinho, o património era usufruído por castas, por, digamos, grupos, ou por, que normalmente eram muito diminutos, eram muito reduzidos. A maior parte da população não tinha consciência, não valorizava, nem usufruía. E não usufruía de forma nenhuma, não usufruía fisicamente ou materialmente, nem simbolicamente. Portanto, esta ideia de que cada um deve fazer a sua construção de identidade a partir de elementos comuns, a partir de património que é revalorizado, etc., é uma coisa muito recente. Por um lado, ela de certa forma começa com o romantismo. A valorização desse património é fundamentalmente um resgate do romantismo. Mas ela só se torna verdadeiramente disseminada e popular a partir, eu diria, da Segunda Guerra Mundial e com outra capacidade de olharmos para a diversidade e para a construção como uma dinâmica popular ou como uma dinâmica coletiva, porque o que existia até então era narrativas baseadas normalmente em personalidades ou grupos ou eventualmente etnias ou coisas desse género. Portanto, é preciso haver um contexto cultural para que também o contexto educacional se tenha desenvolvido. Aqui no caso de Bolonha, não vejo que tenha tido grande efeito nas questões que dizem respeito à educação patrimonial, a não ser que no caso do ensino superior permitiu maior flexibilidade e por exemplo, é mais fácil hoje criar cursos mais específicos ou que tenham disciplinas, unidades curriculares, como nós hoje chamamos aqui em Portugal, porque já não são disciplinas. Aliás, é exatamente isso. Hoje já não há disciplinas, verdadeiramente. O que nós temos é unidades curriculares, ou seja, agrupamentos lógicos de determinados conteúdos, e aí pode facilitar o aparecimento em diversos cursos dessas unidades que abordam as questões patrimoniais, mas elas podem ser abordadas de múltiplas formas. Muitas das vezes a educação patrimonial é ainda
tratada como uma disciplina e a partir da perspectiva de especialistas, mas, de qualquer forma, para as escolas, isto do ponto de vista do ensino superior, mas para as escolas, claramente, o que passou e o que está em vigor em Portugal é abordar-se a questão patrimonial a partir da transversalidade. Não há propriamente disciplina, ou não há um espaço-tempo definido. Eu estou a dizer isto, por exemplo, aqui uma escola, aqui em Coimbra, as escolas têm uma componente que é de apoio à família, ou seja, depois das horas normais, há atividades que a escola oferece ou que normalmente organiza é um bocadinho como vocês tinham no Mais Educação, com parcerias com outras organizações. Os ATLs, né? Sim, ou com professores. Ateliês de tempo livre. Exatamente. Aqui chamam-se AIECs, que é Atividades de Enriquecimento Curricular. O que seja, o certo é que, mas são as escolas, e os alunos no início os pais têm que dizer se eles querem frequentar ou não querem frequentar. Não é obrigatório, mas a maior parte dos pais, 90% dos pais, querem que as crianças frequentem e elas têm que frequentar ao longo do ano letivo. E aqui, por exemplo, existe, estou-me a lembrar agora de uma escola, que uma das ofertas é visitar património e fazer visitas. Há um bilhete, um ticket, não é? Que é dado aos alunos, eles vão no transporte público e vão visitar património, acompanhado, obviamente, de um professor ou de uma professora, que depois faz o enquadramento. É mais dentro desta perspectiva que está a fazer-se a educação patrimonial e depois na transversalidade vou chamar de disciplinas, que ela é feita. Porque é preciso ver que, é aquilo que eu estava a dizer, há muito tipo de patrimónios. Por exemplo, o património natural é natural que seja mais tratado pelo lado da biologia ou da geologia, etc. A questão mais histórica, o património mais histórico, que seja tratado mais no âmbito ou do português, ou da história, ou das ciências sociais, ou coisas assim. Portanto, não é tanto por via de disciplinas formais instituídas, mas é mais em espaços extracurriculares, ou de enriquecimento curricular, como aqui se chama, ou no âmbito transversal, no âmbito de projetos que se façam na escola e por atividades que não têm necessariamente, nas disciplinas, mas de forma transversal e não como disciplina autónoma. Relativamente à resposta aqui ao Gilson, bom, isso aí, claro, nós também temos os nossos organismos, eles também têm, há polémicas acerca disso, mudam as equipas, mudam os governos, mudam as equipas, mantém-se o governo, mas mudam as equipas, enfim, há diversas instâncias, obviamente, nacionais, locais, municipais, que há património que só é tombado municipalmente, isso é como no Brasil. Isso não me parece que seja muito diferente de Portugal, ou do ponto de vista organizacional. Acho piada que vocês digam IFAM, porque estão a ler à inglesa, claro, porque senão não era IFAM, era IPAM, mas tudo bem. Eu conheço alguma atividade de IFAM e não me parece que, ao nível das discussões, ao nível do aparato, seja muito diferente entre Portugal e o Brasil. A questão é que o Brasil é um país enorme, com idiosincrasias regionais muito mais acentuadas do que em Portugal, e colocará problemas maiores do ponto de vista de equacionar o que deve ser preservado e não deve ser preservado, e o que deve ser valorizado ou não valorizado. Mas eu defendo
agora sou eu que defendo, a minha posição é que fundamentalmente deve ser a comunidade constituída que deve influenciar e fortemente condicionar a lógica patrimonial. Ou seja, o que é preciso é exatamente fazer esta sensibilização e esta iniciação nas escolas para que depois a própria comunidade seja ela a dizer o que é que realmente é de valorizar, é de equacionar como valor e deve ser ela que deve orientar essa seletividade ou essas escolhas, ou não, ou mais, o que é verdadeiramente património e o que não é verdadeiramente património. Porque há pouco o Agostinho dizia, é verdade, há património morto, no sentido em que já não se trabalha com ele, mas eu tenho dúvidas, nós podemos considerá-lo morto como consideramos um arquivo morto, mas ele está lá para nós, de quando em vez, voltarmos a revisitá-lo e eventualmente a trazer sentido ou a encontrar sentido para ele. É um pouco como o documento. Quem é de história sabe muito bem o que é isso. Às vezes está um documento do século XVIII, ali nunca ninguém lhe ligou, até que num momento qualquer alguém o encontra, tem uma intuição com ele e vai valorizá-lo e vai-lhe dar um sentido que depois até é bastante relevante para um determinado entendimento. Uma pedra, aqui em Portugal, aqui em Coimbra, na cidade, é muito difícil fazer obras, porque sempre que se vai fazer uma obra e mexe na estrutura do edifício, corre o risco de encontrar uma pedra que, ao fim, é um problema. Porque aquela pedra, se for pedra, não há problema. O problema é que aquela pedra tem um significado ou alguém lhe encontra um significado. Ou é porque é algo ligado aos judeus, ou algo ligado aos árabes, ou algo ligado ao mundo castrejo, ou qualquer coisa do género. E isso não é uma pedra. Claro, para um cidadão normal não sensível, não informado, é uma pedra. Coimbra, o nome de Coimbra não é o nome original romano. Aqui onde eu estou, chamava-se Emínio. O nome Coimbra vem de uma cidade a 15 km, que são umas ruínas romanas, que é a Conímbriga, e o nome que agora Coimbra tem é derivado de uma cidade a 15 km daqui. Durante séculos lavrou-se, fez-se agricultura por cima das ruínas dessa cidade. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, fez-se agricultura, portanto, lavrou-se a terra por cima, arou-se e cultivou-se. Quer dizer que ninguém sabia ou ninguém se encontrava. E, portanto, é um pouco para entender porque é que temos esses problemas hoje em dia, é porque hoje nós atribuímos significado. Só para talvez responder ao Biratã, para não... O Biratã já consegue. Tenho aqui a pergunta do Biratã, toda a gente tem. Não há tempo já para... O Biratã, eu penso que relativamente à pergunta que me coloca, vocês estão muito melhor colocados para discutir do que eu. Eu conheço razoavelmente o Brasil e converso com muitas pessoas todos os dias do Brasil e estes assuntos vão sendo falados aqui também com eles, mas eu acho que tem alguma complexidade que eu não vou conseguir responder, mas para não fugir à sua questão, o que é que eu poderia dizer? Era aquilo que eu há pouco estava a dizer também na resposta ao Gilson, que nós devemos sensibilizar as comunidades, devemos fazer a formação e aí a comunidade indígena nesse aspecto. Eu acho que como tem a questão patrimonial muito mais presente, ela tem que ter uma capacitação de fazer valer a sua cultura, o seu património, até porque ainda para boa parte da comunidade indígena
é um valor direto, ou seja, não é como há pouco nós estávamos discutindo, às vezes indireto. Estávamos falando aqui no caso de Portugal do viriato. É claro que importa terem atenção os lusitanos, etc., só para sabermos o que é que se passou por aqui e alguma origem de alguns de nós, etc. Mas eu, por exemplo, não sei dizer se eu sou lusitano ou não sei lusitano, ou sou visigodo, ou sou árabe, ou coisa assim. Eu penso que, no caso, eu já vou terminar, no caso vosso do Biratã, eu penso que é o contrário na comunidade indígena. Vocês ainda têm muito presente essa realidade e, portanto, aí tem que ser vocês a fazer prevalecer essa cultura, como todas as outras comunidades devem fazer prevalecer a sua cultura e a valorização do seu património. Bueno, muito obrigado. Estamos ya pasados de tiempo y tenemos que finalizar la sesión, Antonio. São temas muito complexos. Esto es un curso entero. Olha, un curso para docência. Sí, ¿por qué no? Claro que puedes venir a ofrecerlo aquí, con gusto. Un seminario de 2-3 días, ¿no? Lo podemos convocar, falaremos. Eu agradeço a presença do professor Antônio, agradeço a presença de todos. Convido vocês para a semana que vem, o professor Joaquim Pintacilgo vai falar um pouco sobre inovações pedagógicas. E é isso, né? Parabéns, Lucas, parabéns, Agostinho, e foi um prazer conhecer Lucas e rever o Agostinho, caros companheiros do Brasil. E ver-nos tan sanos. Bom dia. Hemos pasado ya Tenemos que vernos, Antônio. Claro, sim. Claro que sim. Eu queria sugerir, Lucas, que os palestrantes, ou antes ou depois, disponibilizassem pelo menos um texto, né? Porque eu acho que essa pergunta do Gilson ficou aqui para a gente também o gostinho do quero mais, né? Gostinho de compreender mais o trabalho do professor Antônio. Então, talvez pudesse ser perguntado para os palestrantes que textos deles eles indicariam para uma leitura prévia ou posterior à palestra, porque isso agregaria muito a esse conhecimento que está sendo disponibilizado aqui, mas que certamente cada um depois vai ter oportunidade de aprofundar, né? Então, fica a sugestão de conversar com os próximos palestrantes e os que já foram, também para que eles disponibilizem, talvez uma pasta no Google Drive do Liane, e aí a gente possa disponibilizar para esse público. Ok. Muito obrigado. Agradeço. Até a próxima, até semana que vem. Graças. Muitas graças. Abraço. Obrigado, professor. Muito obrigado.